Jovens e velhos santistas, no começo da temporada temos a nossa atenção voltada para os meninos que jogam a copinha. Eu espero também que o técnico Pedro Caixinha esteja de olho na copinha. Afinal de contas, ele vai ser apresentado oficialmente nesta terça-feira, meio-dia, entrevista coletiva. E eu gostaria de ouvir o treinador do Santos, por exemplo, falar sobre o que ele tem observado, não só dos jovens da copinha, que ele está vendo pela televisão, mas também de alguns que estão com ele lá no dia a dia já, né, para compor o grupo, enfim. Fora os nossos jovens que lá já estão trabalhando. Caso do Miguelito, que foi alvo de várias discussões na última temporada, do Souza, do Luca Meireles, que é o destaque, o talento do Sub-17 que está com ele lá, né, de eventualmente algum outro jogador mais jovem, que tenha tido poucas oportunidades, enfim. Gostaria muito de ouvir o Pedro Caixinha falar sobre como potencializar jogadores jovens, como trabalhar com esses atletas, aproveitando esse espírito da copinha. O Santos, que é bom lembrar, vai perder nos próximos dias o Sherman para a seleção brasileira sub-20 e também o Jair, mas o Jair provavelmente em definitivo nem voltando mais depois para o Santos, porque ele está a caminho do Botafogo. Então, neste vídeo, só reforçando que tem a apresentação do Caixinha nesta terça-feira oficialmente, vamos falar aqui da vitória do Santos por goleada 7-1 em cima do Jaciobá. Jaciobá que tinha tomado de 8 da Ferroviária. Porém, contudo, a Ferroviária conseguiu empatar com o Tirol por 0-0. Os meninos do Tirol lutaram, brigaram, né? Tiveram 2 expulsos, inclusive o goleiro, que foi bem contra o Santos, né? Foi expulso no finalzinho e a molecada segurou o 0-0, ou seja, o Santos já está classificado, né, com essas 2 vitórias e joga por um empate contra a Ferroviária na próxima partida para ser o líder deste grupo, né? Quinta-feira, 7 da noite, é o jogo na Fonte Luminosa, Santos e Ferroviária. Eu assisti esse jogo na medida das minhas possibilidades, mas quero destacar aqui os pontos positivos e a minha preocupação. Os pontos positivos são direcionados aos talentos individuais. E hoje em dia o talento ele não precisa ser só virtuoso, né? O jogador que tem habilidade, tem o drible espetacular, tem a visão do campo que o Juninho, o filho do Robinho, tem, é muito claro isso, né? A forma como ele antevê jogada, a forma como ele tira, por exemplo, os adversários na marcação, é que ele é muito magrinho ainda, muito fraquinho fisicamente, como era o pai no começo de carreira. Ele vai ganhar um pouco mais de massa muscular com o tempo, mas é impressionante a qualidade, a capacidade de enxergar o jogo desse menino, né? Eu tento não exagerar nos elogios porque ele tem a comparação sempre cruel com o próprio pai no aspecto esportivo, mas é um talento, estreou na copinha, fez gol, né? E por outro lado, você tem aquele jogador que é útil, né, que é importante, porque sabe das próprias limitações e se esforça, luta, briga, né? É o caso do Cauã Pereira, né? Que eu disse aqui no vídeo anterior que achei que ele se esforçou bastante, mas não vi nele grande talento. Se a gente for comparar os dois, né, o Juninho e o Cauã, dá para perceber o quilate técnico entre eles, a diferença é muito grande. Só que isso no futebol hoje em dia, infelizmente, não quer dizer muita coisa. Você tem atleta que é muito talentoso, tem muita habilidade e não vira na carreira porque se perde ou porque não consegue fazer com que essa qualidade se transforme em algo prático no jogo coletivo. E o que dá esperança para o Cauã Pereira melhorar, né? E ser útil e jogar profissionalmente e tal. Fez 3 gols, foi um destaque aí do Santos. E por outro lado, a minha preocupação é a questão tática, né? O que está faltando para esse time engrenar? Porque a marcha da contagem ela só se desenvolveu lá no finalzinho do primeiro tempo. Vamos falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 99782 7308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na Rua Dom Lara 65, no bairro do Boqueirão. Do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista, e também do chefe Danilo Rocha. Com atendimento que você já sabe, no almoço de quarta a sexta, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, o jantar de quarta a domingo das 6h30 da tarde às 11 da noite,
O almoço, sábados, domingos e feriados até às 4 da tarde. O telefone, que também é o delivery, é o 13 3223 5270, 13 3223 5270. E dizendo que viu aqui no Canal 10, você tem 10% de desconto no restaurante e também no delivery noturno. Para conhecer um pouco mais, vá lá no Instagram, @Osteria Santos Sabores. E reforçando aqui o nosso Pix, para você que quiser colaborar, canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, só recapitulando aqui, o Santos teve dificuldade contra o Jaciobá, que tinha tomado de 8 da Ferroviária, né? Foi 7-1 para o Santos. Os meninos, primeiro gol da história deles na Copinha, né? Foi marcado contra o Santos. O primeiro gol do Santos, do Enzo Monteiro, foi marcado aos 43 do primeiro tempo, no escanteio, que ele desviou de cabeça. Não foi nenhuma jogada trabalhada. Até então, o Santos estava tendo dificuldades. E aí depois veio o chute cruzado do Gabriel Simples, que desviou na zaga aos 44 e o Santos fez o segundo gol. No segundo tempo, o time... Quer dizer, começa que o Zago parece que nos ouviu e tentou um time diferente, tentou um time com jogadores mais jovens. Mas já no intervalo ele trocou o Perlaza, que foi mal de novo, e colocou o Cauã Pereira, né, para compor ali o ataque. E o Cauã marcou aos 4, aos 21 e aos 34. Né. Ele fez outras alterações depois, como a entrada do Juninho no segundo tempo. O Juninho deixou o dele e o Enzo, de pênalti, marcou mais um numa penalidade sofrida pelo Juninho. Novamente, o Juninho, que teve uma outra grande jogada que ele limpa, tira 2, 3 adversários na mesma jogada e finaliza, a bola desvia e vai para a linha de fundo. O Santos foi com o João Pedro, Gabriel Simples, que voltou, ele estava com aquela danada daquela virose. O Everton entrou depois no lugar dele. O João Alencar, o João Ananias e o Vinícius Lira. Ele mudou a dupla de zaga, inclusive, também aqui, né? Entrou o Samuel no lugar do Vinícius Lira no finalzinho, ou no andamento do segundo tempo, né? O Kenai, depois o Gustavo Henrique. O Gabriel Bontempo, depois o Juninho. O Nadson, depois o Rodrigo César. O Nadson, que é bem novinho, que jogou o Paulista Sub-15. É bom a gente sempre reforçar. E que jogou também porque renovou o contrato, quer dizer, assinou o primeiro contrato profissional, é bom que se diga. A Laura Marcelo trouxe essa informação no Diário do Peixe. O Perlaza, que deu lugar para o Cauã Pereira. O Matheus Xavier e o Enzo Monteiro. Aliás, o Matheus Xavier, que fez uma belíssima jogada também num gol do Cauã Pereira. É um ponto esquerda rápido, de pé direito, né, como é a moda atualmente. Então, o Matheus Xavier, que na Copinha passada, mais jovem, com o Orlando Ribeiro, conseguiu fazer gols, se destacar como outros jogadores. O próprio Enzo, também mais jovem naquela oportunidade, fez mais gols. Eu queria só entender, porque assim, o Santos teve muitas dificuldades contra o Tirol e teve dificuldades também contra o Jaciobá, 2 times fracos, né? Você imagina essa equipe quando, no mata-mata, começar a enfrentar os mais tradicionais adversários da base do futebol brasileiro. E eu não sei se o Zago aproveitou esses 2 jogos para observar e fazer experimentos. Vamos ver contra a Ferroviária. Tá certo que a gente imaginava que a Ferroviária fosse ganhar do Tirol e essa partida valesse, né, o confronto pelo primeiro lugar, no caso, a vitória. Agora o Santos tem uma vantagem de empatar porque a Ferroviária conseguiu não ganhar do Tirol. Mas a gente precisa ver depois, lá para frente, quando começar a fase aguda da competição, qual vai ser o time titular, né? O que ele pretende, qual é a ideia do Zago, se ele vai ter o Bernardo para entrar no time. É bom que se diga que ainda não está recuperado, mas está inscrito. O próprio Rodrigo César, que entrou no segundo tempo, se ele vai voltar a ser titular. Enfim, qual vai ser o time para o mata-mata, que ali eu imagino que vai ser o time principal, talvez até contra a Ferroviária, ou seja. Mas de toda forma, a dificuldade coletiva do time tem incomodado. E aí, obviamente, aparece a individualidade, né? Aparecem as individualidades. Neste caso, do Cauã Pereira, que fez 3 gols, brigando, batalhando, correndo, lutando, né? Do Juninho, pela qualidade discutível que ele tem já, só de olhar, a gente já percebe. O Enzo fez aquele papel de centroavantão, né? Uma bola desviada de cabeça, um gol de pênalti. Ele colabora também num outro gol, né? Que ele faz um pivô muito bem feito na entrada da área ali. Enfim, então foi essa a vitória do Santos nessa partida da Copinha lá em Araraquara, em que percebe-se que alguns jogadores estão tendo mais dificuldades
outros têm mais facilidade. Por exemplo, o Vinícius Lira hoje está muito claro que o Santos tem mais um lateral esquerdo de grande qualidade. Hoje no time principal você tem o Kevson voltando de lesão, você tem o Souza, que renovou o contrato recentemente, é um talento, você tem o Escobar, que é um jogador mais experiente, que tem aquela questão defensiva que muita gente enaltece, e tem o Vinícius Lira, que é um lateral esquerdo rápido, que chega na área para fazer gol, meteu bola na trave, participou de gol, e é alto, ainda tem essa, né? Um lateral esquerdo que tem estatura. Então ele é um jogador precioso, né? Que o Santos vai precisar trabalhar. Talvez o jogador que mais esteja despontando nesta copinha. E não acredito que dure muito tempo não na base. O Santos pode subir tranquilamente logo, que vai dar conta do recado, tá bom? Então era isso. Minha dúvida ainda em relação ao coletivo desse time, o Zago está devendo uma apresentação mais equilibrada, ou talvez seja pelo fato do time estar trocando muito as peças, não sei se é de propósito essa experimentação ao longo desses 2 jogos da Copinha, mas enfim, o Santos está classificado, conseguiu este objetivo com goleada e, repito, pega a Ferroviária na quinta-feira. Esse jogo volta para a Cazé TV, né? Tem transmissão da Cazé TV, para que o Santos defina aí a sua liderança, perdão, a coisa ainda não saiu de mim aqui, né? Para que o Santos defina o primeiro lugar nesse grupo aí da Copa São Paulo, tá bom? E aí depois, claro, vem o tal do mata-mata pela frente, tá bom? Então era isso, meus caros. Sobre a base, era isso. Eu tenho outros temas para tratar com vocês, mas estes outros temas eu vou deixar para um próximo vídeo, tá bom? Hoje esse aqui foi exclusivo da base. Falei também aqui em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você chega agora aqui ao canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.